Povo da nutrição, bora falar então sobre citrulina malato. Onde, quando e principalmente para quem? Então, se tu não quer perder conteúdo como esse, já te inscreve aqui no nosso canal e bora que aqui é conteúdo objetivo e didático para futuros nutris e nutris aprenderem de verdade. Então, suplementação com citrulina malato. Onde, quando e para quem? Galera, primeira coisa é entender o que é a citrulina malato. Ela é um composto formado por uma combinação entre alguns elementos. Deixa só eu ir mexendo aqui no layout para vocês conseguirem ver bonitinho aqui. Eu deixei algumas imagens grandes aqui para ficarem bonitinho no nosso vídeo para o YouTube, mas como sempre, né, será uma aula com bastante conteúdo, então prestem atenção no que eu vou falar aqui, não só nas imagens, né, galera? Citrulina malato é a combinação entre um aminoácido não essencial, que é a famosa L-citrulina. Então, citrulina malato e L-citrulina são duas coisas diferentes, certo, pessoal? Vamos lá. Citrulina malato e L-citrulina são duas coisas diferentes. Por quê? A citrulina malato combina a L-citrulina com, adivinha, malato. Malato, para quem não recorda das nossas aulas de bioquímica, é um intermediário do nosso metabolismo energético. Então pensa assim, a citrulina em si, ela é um aminoácido que ela não entra diretamente no papel de síntese proteica, mas dentro do metabolismo, a gente vai falar da participação dela dentro do ciclo de ureia, né, que é um processo que vai acontecer principalmente lá no fígado, né, pessoal? E a intenção principal é remover amônia. A gente não quer ficar tendo amônia circulante no nosso organismo. Então, além da gente ter essa proposta extremamente importante da participação da citrulina lá no ciclo da ureia, a gente vai estar falando que o entendimento desse mecanismo dela é o que induz, né, o entendimento de por que, por exemplo, ela poderia reduzir metabólitos relacionados à fadiga, né? Pensa assim, o que a gente sabe? Durante exercício físico tem aumento, exemplo, de amônia. E quando tem aumento de amônia, a gente tem uma associação entre esse aumento e queda de performance. O que a citrulina vai tentar fazer? Reduzir, atenuar esse acúmulo. Agora, a gente tem digamos assim, uma integração entre os campos que é um ponto-chave. É uma relação muito íntima com um elemento que a gente chama de óxido nítrico. Pessoal, vamos lá. A citrulina, a gente lá no nosso sistema renal converte ela em arginina. A arginina, quem gosta da área de suplementação já ouviu falar. O que ela faz? Ela é um precursor de uma molécula muito conhecida, que é o óxido nítrico. O que essa molécula faz? Aumenta a vasodilatação, se aumenta a vasodilatação, aumenta fluxo sanguíneo. Se aumenta fluxo sanguíneo, aumenta a entrega de oxigênio, né? Ou seja, tem maior entrega de nutrientes para a musculatura esquelética. Pensa num resultado prático disso. Quem já tomou citrulina sabe, aumenta inchaço muscular durante exercício, né? Existe a especulação de uma possível melhora de performance, de recuperação, né? Então, inclusive, nesse aspecto de biodisponibilidade, de aumentar a condição de óxido nítrico, a biodisponibilidade de óxido nítrico, a citrulina, por mais que ela, digamos assim, ela é convertida, ela é direcionada à arginina, consumir a citrulina é mais eficiente que a própria arginina para aumentar a quantidade de arginina plasmática. Curioso, né? Mas tem um outro produto aqui que eu falei e ainda não discorri sobre ele, que é o malato. O malato, quem lembra lá do nosso famoso ciclo de Krebs, né, vai lembrar dele como um intermediário desse ciclo de Krebs, ou seja, a gente está falando ali de uma relação íntima com o ATP. Se a gente está falando de participação de ciclo de Krebs, a gente vai estar falando de geração de energia dependente de oxigênio, ou seja, aeróbia, né? Vai ajudar na ressíntese de ATP, ou seja, vai consequentemente auxiliar na redução de fadiga, né? E ainda, dessa forma, a gente consegue estabelecer uma hipótese de que o malato ele contribui de alguma forma para melhorar a eficiência energética durante exercício físico. Ou seja, a gente combina citrulina e malato. Por quê?
teoricamente, teoricamente, a gente acredita que se melhora fluxo sanguíneo via aumento de biodisponibilidade de óxido nítrico, se melhora a produção de energia via ciclo de Krebs, pelo seu intermediário, redução de fadiga, né? Ou seja, tem uma ação tanto na parte vascular quanto na parte energética. Beleza, pessoal? Então, pensem aqui comigo. Já vamos meio que falar, né? Quando e para quem? Já vamos começar a chegar numa conclusão sobre isso, né? A citrulina malato a gente vai utilizar principalmente quando se envolve treino de força, de resistência, melhorar pump muscular, aumentar volume de treino e retardar a fadiga. Agora, como eu falei para vocês, ela é um suplemento com características emergentes, tá? Por que emergentes? Porque a gente ainda não tem bem estabelecido se realmente vai trazer performance. Tanto que eu mencionei para vocês que a minha ideia, né, ideia não, a gente já iniciou um trabalho de pesquisa com a citrulina malato em atletas de natação, por exemplo. Né? Então, isso é muito importante para a gente compreender melhor os mecanismos e se realmente pode funcionar. Por quê? Quando vê, não funciona. Né? Quando vê, não tem efeito em performance. Mas a gente acredita, a hipótese é que de fato exista, tanto que há trabalhos mostrando sim, certo? Mostrando sim que há mecanismos que podem explicar o porquê que ela melhora a performance, certo? Agora, vamos lá. Vamos por partes aqui, certo, galera? Diferente de vários suplementos, a citrulina malato ela tem uma característica que ela não é, por exemplo, como a cafeína. Ou seja, não é sistema nervoso, né, central. Ela vai atuar mais por mecanismos metabólicos e principalmente vasculares. Né? Então, pensa assim, vamos resumir o que o professor falou até aqui. Citrulina malato é um composto que vai unir a citrulina, né, que é um aminoácido que aumenta a produção de óxido nítrico, com o malato, né, que é um intermediário ali de geração para geração de energia. Então, na prática, acreditamos que ela. Peraí, que tá uma luz gigante aqui na minha cara, só para eu melhorar aqui a visão. Na prática, pessoal, a gente acredita, né, que pode melhorar fluxo sanguíneo, entregar mais nutriente, né, oxigênio, por exemplo, para músculo esquelético, então dessa forma reduzir fadiga durante exercício. Então, minha galerinha, o negócio é o seguinte, né? O que ela faz? Aumenta óxido nítrico, então se converte a arginina nos rins, se a gente pensar pela ideia da citrulina se convertendo em arginina, né? A arginina é substrato da óxido nítrico sintase, que ela é responsável pela produção de óxido nítrico, e o aumento de óxido nítrico, classicamente, a gente já tem bem disposto na literatura. Aumenta fluxo sanguíneo, entrega mais oxigênio, remove mais metabólitos, né? E a gente tem essa proposta de modulação do metabolismo do nitrogênio e amônia pelo ciclo da ureia, né? Porque diretamente facilita a conversão de amônia, que é tóxica, né, gente? Quem lembra lá das aulas de fisiologia um pouco de bioquímica, né? Em ureia para que a gente consiga. Aí sim a gente consegue excretar. Agora pensa aqui comigo, se tem exercício intenso, tem aumento de produção de amônia e que se associa, por exemplo, à fadiga periférica, né? Reduz contração muscular, altera metabolismo energético, ou seja, se a gente consegue modular isso, muito provavelmente a gente vai ter performance, né? A gente vai ter performance. Agora, vamos pensar o seguinte: atua aumentando disponibilidade de arginina, né? Aumenta óxido nítrico, né? Participa do ciclo da ureia, remove amônia, malato contribui para intermediário de ciclo de Krebs, né? O que resulta numa possível tolerância ao esforço. Agora, a grande pergunta, qual o esforço, né, pessoal? É aquilo que eu sempre falei para vocês. Pô, peraí, tá, vou usar o suplemento, mas para quê? Né? Eu vou usar esse suplemento onde, para quê, com quem, quando, né? Então vamos lá. Se a gente pensar na lógica proposta pelos mecanismos da citrulina, a gente vai estar falando, por exemplo, principal público na minha concepção, praticantes de exercício de força. Então, quem treina com alto volume, busca hipertrofia, quer melhorar pump muscular, né? Qual o motivo? Melhora fluxo sanguíneo,
né? Aumenta a capacidade de sustentar séries mais longas ou com menor fadiga, né? Se a gente vai estar falando num outro público, treinos de alta intensidade, vamos estar falando, por exemplo, do cross-training, do crossfit, do treinamento funcional de alta intensidade, alguns esportes intermitentes, porque a gente recupera melhor entre esforços. Então, pensa o teu paciente que ele tem vários WODs de crossfit num campeonato. Pô, melhorar entre o campeonato, durante o campeonato, é algo positivo, né, pessoal? Eu acho que é meio óbvio isso, né? Então, deixa eu até diminuir aqui minha, minha carinha aqui, que tá muito grande para vocês verem. Aí, tá ali uma fotinha de CrossFit. Certo? Em alguns casos, a gente pensa também na corrida, ciclismo, natação, endurance, né? Principalmente quando tem aquele componente de intensidade elevada. Inclusive, o trabalho que eu citei que a gente vai iniciar lá na Liga de Nutrição Esportiva da Universidade Federal de Pelotas é com nadadores que vão experimentar a citrulina em testes de 50, de 100 e de 200 metros, que são testes que, obviamente, aquele nadador vai aplicar uma altíssima intensidade, né? E também indivíduos com alta demanda de treino. Aí, quando a gente fala de indivíduos com alta demanda de treino, a gente está falando de pessoas que estão em treino intenso, né? Que vão estar com dificuldade de sustentar volume, ou seja, atletas, né, galera? Se vocês ouvirem um barulhinho aqui, é que tá tendo uma loucura aqui na rua, como sempre, né? Todo cachorro gritando, bola, chutando bola para o vizinho, é alguém cortando grama aqui na volta, então faz parte da vizinhança. Mas a ideia é que se a gente pagar caro em microfone, né? Cadê aqui? Tem que segurar. Então espero que vocês estejam tendo uma boa experiência aqui com o áudio, tá, galera? E quem busca melhor performance, mesmo sem estimulantes. Por quê, pessoal? O que eu vejo da galera que usa muita cafeína, por exemplo, né? Muito aumento de frequência cardíaca de maneira direta, né? Muita interferência no sono, na ansiedade. A citrulina tem uma proposta que chega perto, né? Digamos assim, em termos de produção de performance, mas não tem esse estímulo direto do sistema nervoso central como a cafeína, né? É um estímulo muito mais, uma modulação muito mais a nível vascular, apesar de ter efeito agudo, né? Então, a citrulina malato, ela vai fazer sentido para quem treina de verdade, principalmente musculação e treinos intensos, com altíssima intensidade, né? Reduzindo a fadiga, melhorando o desempenho, né? Mas, de fato, para quem, por exemplo, vamos lá, quero prescrever citrulina para minha paciente de 80 anos que faz pilates. Talvez não tenha uma grande aplicabilidade. Certo, galera? Agora cabe a discussão. E aí, é seguro para todo mundo? A citrulina é seguro para todo mundo? Bom, vamos lá. Sim, a gente tem um bom perfil de segurança. Os trabalhos atuais, e até mais antigos, com citrulina malato e citrulina, L-citrulina no geral, o que eles têm apresentado? Boa tolerabilidade, baixo risco de efeitos adversos, de colaterais, né? Mesmo em doses um pouco mais elevadas, não se mostra toxicidade, né? E as doses mais utilizadas vão ser, pelo menos na literatura que a gente tem hoje, são doses que vão de 6 a 8 gramas, normalmente cerca de 60 minutos antes do treino. Certo, galera? Agora, os efeitos colaterais, quando eles acontecem, são normalmente pouco frequentes, é mais de desconforto, de náusea, de estufamento, né? E normalmente tem a ver ou com uso em jejum, é importante que a gente tenha um cuidado específico com isso, tá? Ou uma sensibilidade até mesmo a nível individual, certo? E principalmente com doses mais elevadas, ok? Ponto de cuidado, né? Em indivíduos saudáveis, isso não é um problema. E talvez em indivíduos não saudáveis, como por exemplo hipertensos, também não. Mas um ponto importante aqui: a citrulina pode sim apresentar uma leve redução de pressão arterial, tá? Então o que a gente vai tomar cuidado? Indivíduo que tem característica de hipotensão, né? Quem usa muito medicamento, que usa medicamento vasodilatador, né? Ou algum fármaco que atua na via do óxido nítrico, por exemplo, fármacos utilizados para impotência sexual atuam nessa via, né? Então tem que avaliar o uso de maneira individual.
até o momento, o uso mesmo crônico, apesar da ideia de efeito agudo e crônico, então a citrulina apresenta um efeito agudo e também crônico, a gente não tem evidências de efeitos adversos com uso contínuo quando há doses uh, um, prescritas usuais, né, como 6 a 8 gramas, certo? Então, tem aí um grande diferencial com diferenciação a outros pré-treinos, né? Vamos lá. Primeiro, não gera dependência. Ah, café. Não sabia dessa, colega? Cafeína? Cafeína, pois é. Então, por que vocês acham que cada vez a gente usa mais cafeína? Né? Não sobrecarrega o sistema nervoso central. Né? Então, por exemplo, quem não tolera muito estimulante, eu vejo muito a citrulina como uma excelente via de possibilidade, né? Ainda, tipos de esportes que a gente pode utilizar. Bom, esportes de força e hipertrofia, né? Então, musculação, treinamento de força em geral, sessões com alto volume, né? Esportes intermitentes, como eu falei, crossfit, cross-training, futebol, futsal, artes marciais, né? E esportes de resistência que tenham componentes intensos. Então, exemplo, sprints dentro da natação, dentro da corrida, dentro do ciclismo, do remo é um excelente exemplo, tá? Beleza? Então, vamos lá. Onde o uso faz mais sentido e quando? Antes do treino, tá? Antes de sessões longas ou intensas e antes de competições com esforço repetido, por exemplo, de futebolistas, tá? Quando que esse impacto da citrulina tende a ser bem menor, né? Exercícios muito curtos, por exemplo, de weightlifting, uma repetição máxima, né? Atividades de baixíssima intensidade. Então, ela funciona melhor realmente quando tem repetição de esforço e fadiga acumulada, digamos assim, né? Como esportes intermitentes, né? Como mesmo esportes que tenham característica de endurance, mas momentos de maior intensidade. Beleza, galera? É isso que a gente precisa entender sobre citrulina malato, que funciona melhor, né? Nesse tipo de esporte, ajudando principalmente a sustentar desempenho ao longo do treino, inclusive mais do que melhorar a força isoladamente. Até nesse trabalho vai ser bem legal, porque eu vou avaliar a força de preensão apenas a título de curiosidade, digamos assim, né? Mas a intenção principal é lá na natação mesmo, nesses ciclos de alta intensidade com os testes de 50, 100 e 200 metros. E claro, depois eu volto aqui para contar para vocês como foi. Não se esqueçam, né, de se inscrever. Vou até tirar aqui agora minha carinha para ficar melhor para vocês. A gente tem um grupo gratuito de estudos que vocês podem só escanear esse QR Code e entrar, certo? E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula, galerinha. Beijo, tchau!